Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje, vamos continuar refletindo sobre o casamento. No final do episódio, eu darei a resposta à pergunta 574. Mas primeiro, vamos voltar para Gênesis, capítulo 1. O primeiro capítulo da Bíblia relata a obra de Deus na criação do mundo. A última parte dessa obra foi a criação dos seres humanos. Diz Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No segundo capítulo, ele explica com mais detalhes a origem dos seres humanos, revelando que criou um homem, Adão, e uma mulher, Eva. Quando Deus terminou essa obra, ele disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. O casamento, definido por Deus, une um homem e uma mulher. Milhares de anos depois, Jesus Cristo veio ao mundo. Ele ensinou com a autoridade divina e corrigiu muitas distorções doutrinárias e práticas. Quando líderes religiosos lhe perguntaram sobre o divórcio, Jesus baseou sua resposta no mesmo relato da criação. Ele disse, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Mateus 19, do versículo 4 a 6. O casamento, defendido por Jesus, é a união de um homem e uma mulher. Poucas décadas mais tarde, o apóstolo Paulo ensinou sobre o casamento e escreveu, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. O casamento, ensinado pelo apóstolo Paulo, é uma relação exclusiva de um homem e uma mulher. Esses ensinamentos na Bíblia revelam claramente a intenção do Criador. Pessoas que defendem a poligamia ou a poliandria, um homem com mais de uma mulher ou uma mulher com mais de um homem, fogem do plano de Deus. Pessoas que incentivam o casamento de duas pessoas do mesmo sexo rejeitam a palavra de Deus. Pessoas que se unem na intimidade sexual sem o compromisso do casamento ignoram a intenção do Criador. Pessoas que desmancham um casamento lícito, formado conforme a vontade de Deus, desobedecem ao próprio Senhor. Por outro lado, quando um homem assume um compromisso exclusivo de casamento com uma mulher, os dois formam uma nova unidade que deve durar a vida toda. Nesta união, encontramos uma das maiores bênçãos que Deus tem dado aos seres humanos e a relação mais íntima possível entre dois seres humanos. No plano original de Deus, no ensinamento de Jesus e no ensinamento do apóstolo Paulo, um homem se junta a uma mulher no casamento e os dois continuam juntos durante a vida toda. E assim, Deus projetou o casamento como uma grande bênção para os seres humanos. Agora, a resposta que eu prometi para a pergunta 574. Qual dos seguintes patriarcas viveu mais tempo? 4 gerações aqui. A. Abraão, B. Isaac, C. Jacó ou D. José. Conforme as informações que temos,
nos registros do livro de Gênesis, quem viveu mais tempo foi Isaac. Abraão viveu 175 anos, Isaac 180. Jacó, 147, e José apenas 110, e o tempo de vida estava diminuindo nesse período, depois do dilúvio. Então, dos 4 citados aqui, Isaac, que viveu mais tempo. Agora, a nova pergunta. Paulo recomendou aos irmãos de Roma qual mulher que servia na igreja de Cencreia. Alternativas: A. Safira, B. Lídia, C. Priscila ou D. Febe. A resposta no final do próximo episódio. Se você já se casou conforme o que Deus revela nas Escrituras, continue firme no seu compromisso de casamento. E vamos respeitar os casamentos dos outros, porque quando um homem se une a uma mulher, conforme Deus ensinou, não devemos separar o que Deus ajuntou. Vamos respeitar esse plano maravilhoso que Deus revelou para o nosso bem. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.